faz a fusão com o Viva Real, com o Grupo Zap, e vira o Grupo Zap, e aí faz a venda para o OLX, né, por 800 milhões de reais, foi isso? 3 bi de reais. 3 bilhões de reais, então foi 600 milhões de dólares, né, Isso aí. isso. Pronto, maravilhoso e tal. Cara, quando fez a fusão com o Grupo Zap, assim, meio que, tipo, sei lá, quando já fez o deal, era óbvio que você ia tocar a parada inteira. Não- Na negociação já tinha sido conversado isso, que eu ia ser a pessoa que ia tocar. E com o Bem, OLX também. não, aí na venda para o OLX, eu saí, né? A gente Ah, tu vendeu. saiu na venda já, não ficou um bom Isso, eu tempo lá saí nem na nada. venda. Eu saí na venda. E aí Já. você saiu e já foi direto pra Nomad. A gente assinou a venda em fevereiro, em março de 20. Foi início da pandemia. E tinha um CAD para aprovar, por causa do valor da transação e da concentração e tudo mais, então Do precisava passar pelo monopólio CAD. que virou o mercado. Você não pode falar isso. Não tem monopólio, cara. Olha o Google aí. Tá louco, nada a ver, nada a Olha ver, o não tem Google. monopólio. Mas boa, continue. E aí tinha essa aprovação, mas a gente não sabia quanto tempo ia precisar para aprovar. Ainda mais que a pandemia. Cara, você tem um processo, né? Um tempo e tal. Mas assim que assinou, uma coisa que aconteceu foi que o negócio prosperou muito rápido. Curioso, teve negócios que deram bem na pandemia, negócios que deram mal. Esse foi um negócio que se deu bem. Mas separadamente se deu bem, assim, antes de juntar, ou meio que antes do CAD aprovar já tava trabalhando junto. Não, você assina, o que acontece é, eu assino, você não pode juntar nada, 100% separado. Aí você tem que esperar o CAD aprovar para que a transação seja concluída e pague bonitinho. E existem cláusulas no contrato que, em casos de exceção, tipo uma pandemia, se o comprador não quiser, Pode dar pra trás. pode dar para trás. Então, claramente tinha essa preocupação. Mas como o negócio prosperou ao longo da pandemia, então rapidamente a gente ficou tranquilo que ia dar certo. E aí eu comecei a pensar em outras coisas. E aí estava falando com alguns fundos, e aí nesse momento a Monax, que era um dos fundos com os quais, né, a gente tinha uma relação, estava fazendo um seed, tinha feito um seed ali, na verdade, na ideia, que era a Nomad. E aí eu falei assim, pô, Lucas, tem um pessoal aqui querendo fazer um negócio que é tipo um banco lá fora e talvez faça sentido para você. Talvez case, inclusive, o tempo aqui. E aí foi isso. Aí eu Tava bem começandinho a Nomad ainda, assim. Tava. Era o Patrick, tem mais co-founders, não? Tem outros 3, Patrick mais 3, na verdade. E botaram você de CEO. Você acredita, cara? Como é que isso acontece, cara? Cara, Os caras estourados tiveram a ideia e falaram assim, não, vamos achar um cara aqui pra fazer o trabalho duro. Cara, cada um escolhe o que quer, né? Eu gosto. Tinha os caras que não gostam de ser CEO, tem gente que cada um escolhe aí o que você quer, o que você não quer, como que você participa. Então, foi isso. Ninguém queria ser CEO ali. Quantos trabalham na operação hoje, assim? Quanto? Não, tipo, dos 4, né? Eu e o Gabriel, que é o CTO. Os outros 3 não mais. Então, tipo, no board, assim e tal. Então, são acionistas. O board é um pouco mais, uma figura talvez um pouco mais, é muito tranquilo, na verdade. Tem lá as cadeiras no conselho e tal, mas eles são observadores. E aí já começou levantando quanto? A gente levantou um seed de $5 em 2020. E foi por aí que você entrou, logo depois disso. Isso, exato. E aí em 2021 a gente levantou 20. E aí ao longo de 21 era quando ainda estava a pandemia, estava difícil, mas no final de 21 teve a liberação das fronteiras. Foi aí que a viagem começou a acontecer. Estados Unidos tinha aquela quarentena que você precisava ficar parado no México, República Dominicana, em algum lugar. Então só liberou mesmo na virada de 21 para 22, que foi aí que as coisas começaram a avançar. E Aí até 22, lá, vocês tinham o que de produto? Vocês começaram com a conta, não foi? Ou com o cartão? a gente lançou junto algumas coisas. A conta, o cartão e o câmbio, tudo junto, no combo. E em paralelo a gente era um advisor. Então a gente lançou um robo-advisor, aquele produto que oferece uma forma simples de você investir, e eram produtos americanos, né? Que tudo isso construído em cima de uma infraestrutura dos Estados Unidos para dar acesso ao mundo. Mas a gente lançou com isso e foi fazendo muita coisa em paralelo. Expandindo a oferta de investimentos, por exemplo. Mas a comunicação, as mensagens, especialmente nessa virada de 20 para 21, na hora que liberou, cara, vamos focar super neste produto para viagem internacional. E aí a gente foi falando muito desse caso de uso, essa conta americana, esse cartão emitido lá para usar no mundo inteiro, o câmbio. Mas foi assim que a gente envelopou. E 22 e 23, a gente falou muito disso.
Então, os principais benefícios ali, eu lembro que era, cara, economiza bastante no IOF, o câmbio também, pô, muito rápido, você conseguir ter uma conta em dólar pra você receber dinheiro nos Estados Unidos também. Saving, né? O acesso é tudo digital, você abre direto pelo app, sua carteira de motorista. E aí a gente começa a construir um ecossistema com mais produtos. Você consegue ter um chip de telefone, que dependendo do seu nível de relacionamento, esse chip é de graça. Tem seguro viagem integrado, fecha pelo app. O chip eu já usei, mano. Pois é. O chip funcionou forte. Funcionou? Já Legal. no Nubank não funcionou, não é mesmo? Pois é, mas eu evito falar da concorrência, todos estão por aí, mas enfim, acho que a gente está aqui. Foi minha experiência aqui, tô contando minha experiência, tudo bem, cara. você pode contar o que você quiser. Então, pô, eu tô bem subido. Eu achei muito legal o negócio do level também, que você sobe, né? Pra você conseguir ter acesso à área VIP. Fiquei bem incentivado, gastei. Gastou um pouquinho para ter acesso à sala VIP. Conta brasileira também, né? A gente, para você ter acesso a esse câmbio, a gente tem uma conta Brasil aqui, que é uma porta de entrada. Né? Então a gente faz um Pix e cai o dinheiro aqui em reais. É natural que a gente expanda para cá. É parte do que a gente está fazendo. A parte que a gente está fazendo é começar a construir esse bloco aqui para vir mais para o Brasil de forma mais agressiva. E para quem que é o ICP para vocês, assim, quando estão pensando no produto? É tipo, é o brasileiro que viaja bastante, é o brasileiro que mora fora? Existem formas de você olhar, quando você olha a renda, é o cara embaixo do private. É o cara que queria ser private e não teve acesso. Então esse cara aqui é o ideal. É o chamado alta renda, afluente, emergente. Esse é o cara. O que ele pode fazer? A gente lançou falando do momento da viagem. Putz, e investir? Cara, investir é um outro momento. Normalmente, 100% das pessoas que estão viajando para fora ou que potencialmente viajam para fora do país é o nosso mercado ideal. E ele pode usar o investidor que investe lá fora. Tem formas de você ver, a gente vê ele como um subsegmento dentro desse cara que viaja para fora. 100% dos brasileiros que entram num voo para viajar para fora do Brasil são nossos clientes potenciais. 100%, aquele avião inteiro. Alguns são mais do que outros, mas ali é muito sobreposto a esse perfil. E normalmente um cara que viaja para fora, ele já tem uma exposição à moeda de fora, ele já sofre com uma flutuação, ele já entende o que tem de impacto no patrimônio dele. Para ele faz sentido ter uma conta lá fora e começar a construir um patrimônio lá fora, né? E construindo um saving em moeda forte para diversificar, coisa que historicamente não era feito, não fazia. Então começamos assim, e aí o produto de investimento, com saving com a conta, vem naturalmente. Né? Então, hoje, 1/4 dos nossos clientes ativos tem contas de investimento em montantes ali. A maioria das pessoas não imagina isso. Ah, mas não é só viagem? Não. Hoje já tem um negócio que, quando a gente fez o nosso Series B em 2023, isso foi uma grande prioridade. Mais uma vez, quando a gente pensa do ponto de vista de total de clientes e o subsegmento que está aqui dentro, que os investidores são também viajantes, né? Mas eles estão aqui dentro, é claro que a maioria das pessoas conhece pela viagem. E aos poucos a gente vai construindo aqui esse território de investimentos também. Mas é um desafio contínuo, porque hoje a gente já tem muito confortável aqui esses territórios e esse grupo, e tem um novo, que tá bom, você está falando de vir para o Brasil? Em parte a gente, daqui a pouco, vai estar mais agressivo aqui também, mas são etapas que a gente vai construindo. Pô, muito bom, cara. E o cara que mora lá, ele recebe um salário na Nômade, tem esse caso ou não é muito... Não é um caso que a gente prioriza, a gente tem o caso do brasileiro que mora aqui no Brasil e recebe pagamento lá fora. E aí normalmente traz para cá. Esse a gente tem. Agora, o que mora lá, não. Hoje a Nômade é feita para brasileiros residentes no Brasil. Então, a forma como a gente construiu, os relatórios para imposto de renda, a parte de... Por vezes existem impostos que são retidos na fonte quando você faz uma aplicação, por exemplo. Hoje, a forma como a gente construiu é 100% focada em brasileiros que moram no Brasil. É uma oportunidade de expandir lá para fora, tá mapeado, mas não é algo que a gente faça hoje. De cada vez, né, cara? Então hoje para vocês... A gente já faz várias outras coisas em paralelo, mas essa a gente decidiu não fazer. E para vocês hoje, então, o negócio, cara, se tornar a conta principal do cara também? Ou... No longo prazo, a gente imagina que a gente tem sim essa essência de se tornar uma conta principal desse cliente que a gente já atende. Longo prazo, é isso mesmo. Mas hoje você acha que não atende assim? Ou... Hoje, com certeza, ela não foi feita para isso, né? Hoje a gente tem produtos lá fora para um cliente que mora aqui. Então, é de se esperar que a frequência, o engajamento, o nível de atividade dos produtos de banking e de investimentos
que são normalmente as duas categorias, doméstico façam mais sentido manter essa principalidade. Mas a gente está começando a ir para cá. Existem alguns produtos que estão começando a vir para cá. E o cartão de crédito local já tem, né? Ou não? Esse é o primeiro produto de banking, que é essencialmente um produto de infraestrutura doméstica. É um cartão de crédito Brasil. Tem uma base que a gente já lançou isso faz 1 ano e meio, mais ou menos. Um grupo de clientes. É um produto de natureza diferente, crédito, que exige outro tipo de músculo, né, na organização, outras habilidades, outra regulação por vezes, outros parceiros, e a gente está, como eu falei, há 1 ano e meio. Então estamos aos poucos expandindo ambientes controlados. Uma próxima onda, esse daí deve começar a aflorar mais. E em questão de modelo de negócio, cara, hoje é majoritariamente interchange, câmbio, FII de investimento? Quando a gente lançou lá antes, por exemplo, quando estava falando ainda muito focado nas viagens, 22, 23, era quase exclusivamente um FII no câmbio e o interchange no uso do cartão, quase 100%. Hoje, isso daí deve ser 50%. Aí tem float em dinheiro que fica no banco, tem o produto de cartão de crédito, tem outros serviços bancários diversos, às vezes algum serviço de transferência, ou em investimentos tem outras linhas de receita, mas aquilo que era lá naquela época tudo, hoje é menos da metade. E até agora vocês levantaram, cara, quero falar, mais de 200 milhões de reais. A gente levantou 120 de dólar. 120 milhões de dólares, então, pô, mais de 600 milhões de reais. Tá maluco, irmão, os caras muito estourados, velho, muito foda. Você vai estar com a receita, pô, com tanto que você levantou, então o negócio tá, pô, bem maneiro, né? A nossa receita é mais do que o valor que a gente levantou hoje. A gente anualizou, tá com mais de 100 de dólar, crescendo 100%, gerando caixa. Gerando caixa? Gerando caixa. Nossa, inacreditável, sério? Caraca, bro, tá estourado. Ele vai levantar muito mais. Fintech tem que ficar levantando, né? Não tem como. Cara, as ambições são grandes, mas depende do custo, depende da condição. A gente está nessa jornada, como eu falei, se você opta por fazer uma jornada com capital de VC, é bem provável que essa jornada vai fazer sentido se ela for contínua com várias rodadas, com diferentes perfis. E então, sim, é um negócio que é parte de como a gente pensa, né, na forma de trazer capital para a empresa. Então a gente está sempre captando, estamos sempre comprando, sempre vendendo, sempre investindo. É assim que a gente pensa. Mas sim, devem vir outras rodadas pela frente. E cara, hoje, majoritariamente B2C, né? O foco do. Majoritariamente B2C. Tem um pouco B2B para startup, como eu comentei, mas majoritariamente B2C.